Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Santinoni aqui, seja bem-vindo ao canal. Eu quero agradecer você pela sua presença e principalmente pela disponibilidade que você tem de aprender sobre essa questão financeira. Eu sei que você é médico ou você é médica, é um desafio você trabalhar na medicina hoje e cuidar de outras áreas da sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo para médicos em especial. Por que eu ganho bem e no final do mês não sobra dinheiro? Isso é o que acontece com você? Se é o que acontece, fica aqui com a gente, porque eu quero te mostrar algumas maneiras práticas de fazer com que você consiga resolver isso de uma vez por todas e nunca mais passe por um desafio financeiro. Eu separei algumas dicas e quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Mas antes, clica aqui, segue o canal e se você puder compartilhar essa informação com algum colega que você conheça que esteja passando pelo mesmo problema, não deixe de fazer isso, porque com certeza se essa informação for útil para você, também vai ser para outro colega seu, médico ou médica, que está passando pela mesma situação. E às vezes ele nem falou isso para você, porque eu tenho certeza que você tem vários colegas que nunca comentou sobre esse assunto com eles, não é verdade? Então vamos lá, sem mais enrolações, eu quero passar algumas dicas práticas, em base 4 dicas que eu quero ajudar vocês a se concentrarem naquilo que vocês são bons. Uma coisa eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês que são médicos, essa é a primeira frase do meu livro, inclusive, que eu vou deixar aqui a foto no final para vocês também. Não tem nada que vai te dar mais dinheiro do que o que você sabe fazer colocado em prática. Se você se concentrar na medicina, você vai ser o mais rentável possível. O que eu quero te dizer? Se você ganha aí na média de 20 a 30 mil reais, você precisaria ter de investimentos pelo menos 6 milhões de reais guardado para te dar esses 20, 25 mil por mês sem você trabalhar, de renda mensal. Ou seja, o ativo que você tem mais importante é o seu conhecimento. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Não deixa de se concentrar no que você é bom. Quando você tem as suas contas alinhadas, o seu orçamento definido e um planejamento estratégico para o seu futuro, cara, você vai ter tranquilidade de se concentrar naquilo que você é bom e não perder o foco. E eu quero te mostrar algumas coisas que vão te ajudar a você ter tranquilidade e segurança financeira para que você consiga garantir uma estrutura financeira no seu longo prazo. E a primeira dica é você ter um orçamento organizado. Não tem como você construir uma liberdade financeira sem saber onde você está. Não tem como. Não tem como você pensar num projeto de construção patrimonial sem saber o que está acontecendo hoje em dia. Como que está o terreno? O que você tem de dívidas? O que você tem de preocupações, ansiedades? Você tem que saber isso. Você tem que saber exatamente quanto que você custa para trabalhar, para viver, para se locomover, para se divertir, para gastar com roupa, com lazer, com tudo relacionado à sua estrutura financeira. Quando você tem esse direcionamento, você vai saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Fazendo isso de maneira estruturada, você vai conseguir definir alguns objetivos financeiros. Isso é relacionado com o seu orçamento, é um dos principais problemas que os médicos enfrentam ao estarem endividados, ao não conseguirem pagar as contas no final do mês. Só de fazer isso, eu tenho certeza que 70% dos seus problemas financeiros vai desaparecer se você fizer isso e tiver estruturado, tá? Se fizer isso e se concentrar no seu trabalho, nas suas receitas. Isso não pode deixar de acontecer. Inclusive, em pensar nesse primeiro pilar, nessa primeira dica do orçamento, é você não deixar de se concentrar nas suas receitas. Você precisa fazer com que essas receitas continuem acontecendo. Não deixe as coisas acontecerem naturalmente. Eu vou te dar uma dica aqui. Naturalmente as coisas têm a tendência de dar errado. Naturalmente seu casamento vai falir, seu namoro vai acabar, seu noivado vai se dissolver, seu trabalho vai dar errado. Naturalmente as coisas têm a tendência de darem errado. Por isso que a gente precisa se esforçar. E essa questão financeira não é diferente. Você precisa ter um direcionamento estratégico para saber onde está indo o seu dinheiro. Então, define esse orçamento organizado e faça com que o seu dinheiro seja direcionado para esses orçamentos que você construiu. A segunda questão que eu gostaria de dar de sugestão, muita gente peca nisso. O que eu vou falar aqui talvez seja um pouco contraditório com o que você já ouviu até hoje. Muito se ouve que você precisa ter 12 meses de despesas pagas de reserva de emergência. Mas vem cá. Cara, você ganha 20 mil por mês, 30 mil por mês. A gente está falando de você guardar, vamos pensar em 30 mil vezes 12, 360 mil reais. Vamos pensar na metade só, 6 meses de reserva de emergência, 180 mil reais. Quantos anos você está trabalhando? Quanto que você tem guardado? Reserva de emergência é uma coisa importante. Construí-la é fundamental, mas ela não acontece como esse povo vende na internet. E o que eu quero mostrar para vocês é que existem estruturações que vocês precisam ter para garantir que mesmo sem ter a reserva de emergência, você tenha condições de ficar 3 meses sem trabalhar por um acidente ou uma doença e ter as suas despesas cobertas. E existem produtos financeiros que você pode contratar muito mais inteligentes do que você ficar se matando para guardar sua reserva de emergência. Porque pensa bem, se você guardar 10% do seu orçamento, você vai demorar pelo menos 5 anos para guardar sua reserva de emergência. No mínimo, tá? Estou falando de 6 meses aqui de reservas guardadas, você vai demorar 5 anos. E nesses 5 anos, se você sofrer um processo, nesses 5 anos, se você ficar inválido, se você ficar incapacitado, você está jogando lá um esporte, praticando um esporte, machuca, fica afastado, às vezes tem que engessar. Como que você vai fazer se você não tem a sua reserva formada? Então, pessoal,
existem produtos estratégicos que vão te ajudar a ter essa segurança e essa tranquilidade mesmo antes de você formar sua reserva de emergência. Isso é muito importante que você saiba, porque o pessoal que vende investimento não quer que você saiba disso. Eles estão muito preocupados em fazer você se matar para que você possa ter um investimento ali, para que eles possam ter algum retorno. Então, nesse segundo pilar, você tem que identificar quais são os fatores de risco que a sua profissão ou que você está exposto e que, independente de você querer ou não passar por eles, pode ser que aconteça sem você estar preparado. Por exemplo, se você tiver um processo, imagina só, você está construindo sua reserva de emergência ou está construindo sua reserva de aposentadoria ou para o estudo dos seus filhos, e aí você sofre um processo, todo o dinheiro que você tinha guardado, o juiz manda bloquear para garantir o pagamento da indenização. Entende que você está exposto a alguns riscos e podem trazer uma ruína financeira para você se você não se preocupar com isso, se você não se precaver? Então, se eu sei que algo pode acontecer na minha vida, por que não me preparar para caso aconteça eu tenha um impacto menor? Não faz sentido? É muito inteligente isso. Terceira dica que eu gostaria de dar para vocês. Vocês precisam identificar onde vocês querem estar nos próximos 3 a 5 anos. O que vocês efetivamente querem conquistar? Quais são os planos, projetos financeiros que vocês têm que vocês querem realmente realizar? E coloque isso no papel, tire isso da sua cabeça e põe num papel. Quando você põe no papel, parece que a transmigração desse pensamento para o papel se torna mais palpável, realizável. E com certeza você vai ter muito mais resultados por saber exatamente onde você quer ir. Por quê? Se você quer um imóvel, seja detalhista. Onde, qual o valor, quantos metros, entenda o que você precisa fazer para chegar ali. Se você quer um carro, que tipo de carro, qual o valor, que cor que ele é. Sabe, tipo o mapa dos sonhos. Parece balela, gente, mas isso faz uma gigantesca diferença na sua vida, principalmente no seu orçamento. Porque quando você tem um direcionamento, você sabe onde você quer chegar, você não vai direcionar seus esforços para coisas sem sentido, supérfluas, por exemplo. Então você com certeza vai conseguir ter um direcionamento final mais estratégico. E a quarta dica, você não precisa se matar de trabalhar para ter um futuro seguro. Sabia disso? Vai chegar um momento que você não vai aguentar trabalhar como você está trabalhando hoje, concorda? E o que você vai fazer para viver, para manter o seu padrão de vida? Se hoje você está ganhando 20, 30 mil, às vezes até mais, 40, a gente tem clientes aqui que ganham mais de 100 mil por mês. Hoje já está difícil? Você consegue entender que se você não se programar para que isso aconteça, vai ficar mais difícil ainda? E um detalhe importante, você não precisa comprar fazenda, você não precisa se matar de trabalhar para ser sócio de alguma empresa, comprar uma franquia para que isso aconteça. É muito mais barato se planejar para o seu futuro do que você imagina. Se você não sabe o que você precisa fazer, entre em contato com a gente, porque a gente vai te dar um direcionamento estratégico para o que você precisa fazer para a sua terceira idade. E olha, eu vou te falar, para você ganhar em torno de 30 mil por mês, você precisaria ter em torno de 7 milhões e meio acumulados. Se você tem 30 anos, com menos de R$1.000 por mês, você forma esse patrimônio. Exatamente isso que você ouviu. Você forma um patrimônio, se você tem uma média de 30 anos, 30, 35 anos, em torno de R$1.000 por mês, você consegue formar um patrimônio de mais de 7 milhões de reais aos seus 65, 70 anos. Não é tão difícil assim. Você só precisa ter direcionamento. Eu costumo dizer que esse quarto pilar, a gente pode apelidar ele de balde, porque se você não souber exatamente onde você quer chegar e esses sonhos ficam, nossa, vi uma coisa que quero comprar, nossa, vi uma coisa que quero comprar, toda hora você vai estar chutando o seu balde, ou seja, estará antecipando esses sonhos para a data atual, sem você formar a reserva adequada que você precisa para o futuro. Então, não deixe isso para depois. Essas dicas são valiosas. Eu já ajudei mais de 150 famílias de médicos e médicas ao redor do Brasil, seguindo esses passos. E se você também precisa de ajuda, não deixe de procurar imediatamente. Quanto mais cedo você conseguir ter alguém para te ajudar a diagnosticar a sua situação financeira e te dar um direcionamento pontual e te acompanhar nessa execução, mais fácil é de resolver a sua situação. Se você quer conhecer um pouco melhor a minha história, vai lá no meu Instagram, Felipe Santinoni, entenda o que aconteceu comigo na minha vida e por que eu ajudo tantas pessoas hoje a fazerem essa reestruturação financeira. Se você ganha bem e não sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro, seguindo essas 4 dicas, você vai saber no mesmo mês o que está acontecendo. Não deixe isso para depois. Tchau.